Você que está nos assistindo, Romanos capítulo 3. Hoje nós vamos fazer os dois capítulos 3 e 4, como está sendo projetado, pois é um assunto em sequência. Eu quero ler, primeiramente, junto com os irmãos, os versos de 1 a 8. Que vantagem há, então, em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Muita, em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Que importa se alguns deles forem fiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado nas tuas palavras e prevaleças quando fores julgado. Mas, se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou usando um argumento humano. Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode alegar ainda, se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que sou condenado como pecador? Por que não dizer, como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, façamos o mal para que nos venha o bem? A condenação dos tais é merecida. Vamos orar ao Senhor, Deus e Pai. Obrigado, Senhor, pela sagrada Escritura, ó Deus, por podermos ler publicamente, poder falar, ó Deus, da Tua palavra nessa noite. Nos abençoa, nos enriqueça, Senhor, com as Tuas bênçãos espirituais, abre o entendimento, nos dá sabedoria para podermos compreender e aprender um pouco mais nessa noite. Usa-me, Deus, eu me coloco em Tuas mãos, nos dá a Tua graça e misericórdia em nome de Jesus e que os santos digam amém. Pode se assentar. Bem, só recapitulando rapidamente, para a gente não perder, a gente tem que, como eu falei, Romanos tem que estar acompanhando desde o início, né? Quem perdeu os dois primeiros capítulos, assista lá a gravação, está lá no YouTube, né? Em todas as nossas mídias, assista para você poder acompanhar, porque senão você vai se perder em algumas coisas. Só o único ponto que eu quero recapitular e lembrar é que Paulo está tratando de um assunto que estava sendo discutido na igreja em Roma, que era o quê? Os judeus não convertidos não estavam aceitando os gentios convertidos ou se achando superiores a eles por terem a lei, terem a circuncisão e serem um povo de Deus. Por outro lado, os gentios convertidos não aceitavam os judeus convertidos porque eles guardavam certos aspectos da lei, como a circuncisão. E eles se gabavam, não, mas a gente não precisa de nada disso, então isso aí é uma besteira, né? Já passou, é algo que passou, ficou lá atrás, na lei lá atrás, então estava aquela rixa, né? Não havia, como a gente compreende hoje, uma igreja, né, irmãos? As pessoas, os convertidos, se reuniam, como nós falamos, nas sinagogas existentes, e eram inúmeras em toda Roma, porque não era só ali a Roma, a cidade de Roma, mas tinha o entorno todo. Então, estava havendo essa briga, essa dissensão entre os dois grupos que queriam, um se achando melhor do que o outro, e aquela divisão ali entre eles. Então, Paulo está escrevendo a carta para mostrar o evangelho de modo teológico. Então, ele está indo nesse ponto, justamente de mostrar quem é. São judeus ou são gentios? A quem Deus está favorecendo, quem é melhor, quem não é e tal. Então, Paulo está aqui nesses versos 1 a 8, primeiramente, ele vai usar um argumento, que era o argumento, como eu até falo, o argumento humano, que alguns estavam usando, que Deus seria infiel e até injusto, não honrando a sua aliança. Poxa, se Deus não honra a sua aliança feita lá com Moisés, Deus é infiel. Quem não honra a aliança é infiel. E Deus está sendo injusto, porque ele prometeu aliança ao seu povo. Então, ele não vai defender, os gentios não têm o mesmo valor. Então, Paulo pergunta, então Deus se tornou infiel?
ele se tornou injusto? De modo nenhum. Paulo já refuta esse argumento logo de cara. Fala, não, Deus é verdadeiro, Deus é fiel, Deus, ele é justo. Não há nenhuma injustiça em Deus estar salvando os gentios, ou seja, os não-judeus. Não há nenhuma infidelidade de Deus para com a sua aliança em ele estar estendendo a sua graça aos gentios. E aí o que Paulo vai mostrar, o argumento de Paulo, que a lei, sim, foi confiada a Israel. Ele fala, sim, os judeus têm realmente, né, eles têm um mérito ali, eles têm a vantagem deles, sim, existe. A eles foram confiadas as palavras de Deus. Então Paulo até confirma a verdade. Né? Nós, judeus, recebemos a palavra de Deus, a lei, temos, né, realmente uma certa vantagem, sim, fomos os primeiros, Deus separou o povo de Israel, tudo bem, só que aí Paulo vai tocar num ponto. Israel foi infiel. Primeiro ele defende o fato, já contra-argumentando os judeus, que olha só, Deus não é infiel, Deus não é injusto. E óbvio que os judeus sabiam disso. Em Deus não há nenhuma falha, não há nenhum erro. Mas, por outro lado, Israel foi infiel. Basta olhar para as Escrituras. Basta olhar para o passado. Quem foi infiel? Foi o povo de Deus. Então, esse povo quebrou a sua aliança. Paulo já está mostrando um cenário que, olha só, se ele quebrou a aliança, e quando se fala em aliança, algo que também é muito usado no Antigo Testamento, que Deus trata o seu povo em termos de casamento. Deus fala em adultério, fala em prostituição, quando o povo se coloca contra ele. Então, essa figura que Deus usa para mostrar o seguinte, bem, se Israel foi infiel, aquele que sofreu infidelidade pode e está livre para se casar com outro. Então, se Deus está estendendo a sua fidelidade aos gentios, não está fazendo nada de errado. Quem foi infiel nessa história? Israel, os judeus. Então, Paulo já está mostrando que, olha só, vocês estão reclamando de algo que não tem proceder na palavra, nas Escrituras. Se tem alguém que foi infiel e injusto, foram os judeus. Então, por que vocês estão se gabando e achando que vocês são melhores do que os gentios? Vocês têm mais valor do que os gentios? Não. E aí Paulo vai fazer uma coisa que aqui nós lemos, que ele vai dizer para os judeus, chamando-os de pecador. E isso para o judeu era um insulto, porque eles se consideravam os guardiões da palavra de Deus. Nós recebemos as sagradas letras, nós temos a aliança, nós temos a circuncisão e tal, então nós obedecemos a lei, e os gentios não, eles não seguem a lei. E aí Paulo vai mostrar, olha só, pecador, todos são pecadores, infiéis. Seja todo homem mentiroso. Ele está atacando os judeus em algo que é ofensivo. Ele está começando a cutucar para mostrar, olha, essa teologia de vocês, esse entendimento de vocês da aliança está equivocado. E o evangelho veio para algo muito maior, que a gente vai ver mais à frente, que Paulo vai narrar. Então ele já começa aqui nesse verso 1 a 8, já dizendo, pode parar por aí. Pode parar, para vocês não têm razão para poder colocar os gentios de lado. E aí ele vai prosseguir, versos 9 a 20. Preste bem atenção em cada versículo. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Olha ele falando mais uma vez. Tem alguma vantagem para os judeus? Não. Já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado. Olha só, ele afronta mais uma vez. Judeu, pecador, ele está cutucando. Como está escrito, o que ele vai fazer? Ele vai citar o texto bíblico. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda.
Ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale, todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. O que Paulo está dizendo aqui agora, hein? Direto para os judeus e também para os gentios. O que ele está dizendo? Todos pecaram. Todos são pecadores. Porque o judeu achava, não, mas a gente guarda a lei e tal, papapá, né? E fala, pecador. Gentios, pecadores. Todos. E como ele vai mostrar esse argumento? Citando a própria Escritura. Ele pega aqui, ele faz, algo usado por escritores, ele pega vários textos do Antigo Testamento e faz uma compilação, uma montagem, e faz essa sequência aqui mostrando o quê? Até com referências a outros, aos profetas e tal, mostrando o quê? Está nas Escrituras. Está nas Escrituras dizendo que não há um sequer, não há ninguém que faça o bem, não tem um sequer, nada, não tem quem entenda, quem busque a Deus, está lá, a Bíblia já diz, e as Escrituras sagradas, a lei que vocês estão defendendo, já mostra que vocês, tanto quanto os gentios, são pecadores. Não tem ninguém que possa dizer, eu sou melhor. Nós, judeus, somos melhores. E isso serve para nós, como igreja. Porque às vezes o crente quer bater no peito e dizer, não, mas aquele homem ali, ele faz isso, faz aquela mulher lá, não sei o quê. Não, eu não sou assim, graças a Deus, eu estou na igreja, eu sou muito bonzinho, não sei o que lá. Irmãos, nós somos tão pecadores quanto qualquer um nesse mundo. A diferença é que Deus teve misericórdia de nós. A gente não pode olhar com um olhar de arrogância. Nós temos que olhar com o olhar da graça, de que Deus pode salvar e quer salvar outros. Basta Ele querer. Mas a gente tem que saber que todos pecaram e todos precisam de salvação. Judeus e gentios. A igreja precisa ser salva. Muitos acham, já estou na igreja, estou salvo. Tá não. Sou batizado, Tá não. Conversei no domingo, com os batizandos, Ingrid está ali. Eu falo, não tem, começou, é só o início. Vocês vão se batizar e agora pronto, está tudo tendo. Não, começou. Se prepare, eu falei com eles 4, se prepare que vem chumbo grosso por aí. É só o início, é o princípio das dores. Vocês vão ver o que é ser cristão. Porque tem que pagar um preço. Mas acha assim, não, já fui na igreja, me batizei. E tem gente que tenta comprar, eu dou meu dízimo e tal, e acha que está tudo resolvido. Não, é todo dia. Nós precisamos de salvação, tanto quanto aqueles que estão lá fora. Então, Paulo está mostrando isso, e está falando para eles, não é só obedecer a lei, conhecer a lei, guardar aqueles rituais lá do passado, guardar tudo, a circuncisão, e a gente guarda isso tudo, a gente pratica a lei, a gente obedece a lei. Isso não é vantagem nenhuma.
Paulo está deixando bem claro, vocês judeus não têm vantagem, vocês gentios não têm vantagem. Todos são pecadores e precisam de salvação para a sua alma. Todos. Então Paulo já está dando uma martelada no assunto para dizer, para com essa discussão. Paulo está mostrando teologicamente, biblicamente, que toda aquela confusão que estava havendo, parem com isso. Não tem melhor. Todos nós somos iguais aos pés da cruz. Todos nós somos pecadores. Não tem o mais pecador ou menos pecador. Não tem o mais bonzinho, menos bonzinho. Todos nós estamos condenados ao inferno. Ou a gente se agarra a Jesus e serve a Ele na sua palavra, ou então a gente está perdido. Então Paulo faz esse arremate. Aí ele vai partir para o versículo 21 a 31. Mas agora se manifestou uma justiça que provém... Perdão que eu me perdi aqui, espera aí. Que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção. Olha, mais uma vez ele bate na mesma tecla. Não tem distinção, não tem melhor ou pior. Para com essa discussão boba de vocês, que isso não tem base bíblica. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação. Se você quiser marcar essa palavra propiciação, a gente já vai falar sobre ela. Mediante a fé, pelo seu sangue. Se você quiser também marcar aí sangue, você vai entender a relação dessas duas palavras que Paulo está usando. Demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? Olha como ele cutuca os dois, né? Tanto judeus como gentios. É excluído. Nenhum. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Aí ele já vai direto no ponto. Ó. Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Vamos lá. O que Paulo está falando aqui, encerrando esse capítulo? Ele vai falar da justiça pela fé. Justiça no sentido da salvação. Por isso que quando a palavra de Deus diz que somos justificados, né? Porque a salvação de Deus veio a nós. Então a justiça de Deus, a salvação do Senhor, não depende do cumprimento da lei. Porque os judeus se vangloriam que não, mas eu guardo a lei, eu pratico a lei, então eu mereço. E Paulo vai usar, né, isso até levando um pouquinho para termos jurídicos, como se alguém estivesse perante o juiz e dizer, não, seu juiz, espera aí, eu fiz isso, eu fiz aquilo, então, né, eu tenho que ser absolvido. Ele diz, não, ninguém merece a justiça de Deus, ninguém merece ser absolvido, ninguém merece ser salvo. Não depende do cumprimento da lei, não é o seu esforço. Não adianta se esforçar para dizer, eu fiz, eu consegui. Paulo está dizendo, isso não leva à salvação.
Não é esse o caminho, não é o seu esforço, não é o seu reconhecimento. Eu pensei bem, eu cheguei à conclusão, não. Paulo diz, não é esse o caminho da salvação. E ele vai afirmar mais uma vez, não há distinção. Por quê? Porque todos precisam de salvação. Ele está arrematando isso mais uma vez, dizendo, todos precisam da salvação, todos precisam ser justificados. Então não é pelo cumprimento da lei, não é o homem que vai à salvação. E ele vai chegar no ponto que ele vai mostrar o quê? Que é a salvação de Deus que vai ao homem. É Deus quem salva quem Ele quer. Não é o esforço humano. E aí ele vai tocar num ponto que para o judeu era muito claro, que quando se falava da queda do homem no Éden, a teologia judaica mostrava que justamente o homem perdeu a glória de Deus no Éden. Então o que ele fala? Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. O pecado, e depois Paulo vai falar isso na sua outra epístola, vai mostrar que o pecado de Adão passou a toda a humanidade. E assim como Adão perdeu a glória de Deus, toda a humanidade perdeu a glória de Deus, porque todos pecaram, todos são pecadores. Todos perderam a glória de Deus. Então ele está esclarecendo, você vê que ele está indo em pontos teológicos para defender justamente o evangelho, para dizer, não é uma nova seita, não é uma nova visão do judaísmo, não, ele está explicando o que as escrituras sagradas já falavam e que apontavam o quê? Para Cristo Jesus. A aliança perfeita. Tudo lá atrás apontava para ele. Então ele está dissecando isso tudo para que os judeus pudessem entender a realidade e os gentios aprenderem isso também, saberem, olha, esse é o evangelho, com base teológica. Então, ele vai mostrar, ele vai falar o quê? Da redenção de Deus. A palavra redenção, é curioso, que a palavra redenção significa, se você quiser anotar aí, libertar um escravo por um preço. Isso significava a palavra redenção. Libertar um escravo por um preço. Então, quando fala que Deus nos redimiu, que Ele trouxe a redenção ao pecador, o que Ele está dizendo? Que nós éramos presos ao pecado, escravos do pecado. Ele vai tratar esse tema depois, vai falar, nós somos escravos do pecado. Mas o que aconteceu? O preço foi pago. Qual foi o preço pago para libertar esse escravo aqui e você escravo? Qual foi o preço? Jesus Cristo. Ele foi o preço. Então, a redenção de Deus trazia justamente essa ideia que todos conheciam. Quando alguém ia lá e pagava um preço por um escravo, ele estava sendo redimido, tendo a redenção. Então, Deus fez a mesma coisa. Todos pecaram, judeus e gentios, todos pecaram, todos perderam a glória de Deus. O que Deus faz? Ele vem e nos redime. De que maneira? Lembra as duas palavrinhas que eu falei para você sublinhar? Quais foram? A primeira? Para, de novo, vou perguntar de novo, já relembrou aí, né? Já lembrou aí, tá bom. Para o ruído, vamos lá. Primeira palavrinha? Propiciação. Parece uma palavra esquisita, um palavrão, né? A segunda? Por que Paulo usa isso? O que era o propiciatório? O propiciatório era a tampa que cobria a Arca da Aliança. Lembra da Arca da Aliança? Símbolo da presença de Deus, né? Que aponta para Cristo em nós, o Deus Emanuel. A tampa na arca era chamada de propiciatório. E o que acontecia? Uma vez por ano, a arca ficava no Santo dos Santos, né? Como aqui essa divisão, um véu. O sumo sacerdote vinha, entrava com uma bandeja com o sangue do cordeiro que tinha sido imolado lá no altar do holocausto do lado de fora. Ele vinha com esse sangue e ele pegava tipo uma esponja e
aspergia, jogava, pincelava aquele sangue sobre o propiciatório. Por que esse símbolo? Ali em cima ficava tudo salpicado de sangue, aquele cordeiro imolado. O que significava que a presença de Deus, a arca, não consumia o povo pecador, porque havia uma proteção, onde havia sido pago um preço através de sangue, para que a justiça e a ira de Deus não atingisse o povo pecador. Trazendo isso para a nova aliança, quem é o propiciatório ou a propiciação pelas nossas vidas? Jesus. O sangue não foi mais de um animal, foi o sangue de quem? De Jesus. Que João, quando o viu vindo para o batismo, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue de Jesus, de Cristo, é que nos permite chegar até Deus e que impede que a justiça, a ira de Deus, nos consuma pelos nossos pecados. Então ele está falando, judeus, gentios, vocês todos deveriam morrer. Mas assim como o sangue lá atrás era aspergido sobre o propiciatório, hoje existe a propiciação, que é Jesus Cristo, e o sangue dele foi derramado no lugar de vocês, assim como aquele cordeiro era imolado e aquele sangue substituía o de vocês, o sangue de Cristo substituiu o sangue de vocês, e é a única garantia de salvação. Nenhuma mais. Essa aspersão do sangue servia para apaziguar a ira de Deus, para que Deus não consumisse o seu povo. E assim também o sangue de Jesus derramado em nosso favor impede que a ira de Deus nos consuma, porque nenhum de nós merece estar aqui. Nenhum de nós merece a salvação. Ah, pastor, faço tanta coisa boa. Faz tanta coisa boa assim não. Nenhum de nós. Todos nós merecemos o castigo eterno. Todos nós. E se alguma coisa boa aos olhos de Deus a gente faz, sabe por que a gente faz? Porque a graça de Deus nos leva a fazer isso. Porque senão a gente estaria fazendo coisas do arco da velha. Então Paulo está mostrando, não tem distinção nenhuma. E aí ele vai falar mais, vai mostrar que ele vai fazer uma referência à Páscoa, mostrando que Deus passou adiante todos os pecados cometidos antes da cruz. Mostrando o mesmo significado da palavra Páscoa, que no hebraico é pesar, ou seja, passar por cima, passar adiante. Lembra no Egito, o cordeiro foi imolado, passava-se o sangue no portal, né, naquele caixonete da porta, e ali, quando o anjo da morte passava e via o sangue, ele passava por cima daquela casa, ele passava adiante. Era a Páscoa do Senhor. Então, Deus fez a mesma coisa até a cruz de Cristo. Até ali. Deus, todos os pecados anteriores, Deus passou por cima também, para que chegasse até a cruz do Calvário, que é o sacrifício perfeito de Cristo Jesus. Ou seja, aberto para todos. Não tem essa de dizer, só um ou outro que merece isso. Não, todos merecem. Vamos agora, deixa eu ainda falar mais 2 pontos aqui. Justiça e misericórdia, que Paulo usa aqui os termos. Porque se questionava, os judeus questionavam que a justiça de Deus não poderia estar ao mesmo tempo ativa com a misericórdia de Deus. A sentença justa da ira de Deus foi executada em Jesus. Deus executou a sua justiça, que Jesus foi morto em lugar do pecador que nele crê.
E assim Deus pode agir com a sua misericórdia. Então Deus, ele pode ser justo e misericordioso ao mesmo tempo? Sim. Justo por quê? Porque a ira dele contra mim recaiu sobre quem, gente? Jesus, não sobre mim. Por isso ele pode usar de misericórdia comigo. Então ele é justo ao me salvar? Sim, porque a ira dele foi transferida para Jesus. Ele pode então ser misericordioso com a minha vida e me salvar, mesmo sendo pecador? Sim. Uma coisa não anula a outra. Ele é justo e ele é misericordioso, porque ele já cumpriu a sua ira em Jesus. E como isso acontece? Para todos? Não, para aquele que nele crê. Por isso que Paulo vai falar que é pela fé. Não é pelo guardar, pelo obedecer à lei. Eu obedeço à lei, eu faço e pá, então eu estou garantido. Não, Paulo vai dizer, não é por aí. Eu tenho que crer no sacrifício vicário, no sangue derramado, e que Cristo é essa propiciação, ou seja, Ele que fica ali no meio, impedindo que a ira chegue até mim, essa ira recai sobre Ele, e é assim Deus pode usar de misericórdia para comigo, não que eu mereça, porque nenhum de nós merece, mas é pela graça e misericórdia de Deus. Amém? Como lidar com a lei? Paulo vai trazer isso, porque o judeu acha que é pelo esforço, pela obediência, e Paulo vai mostrar, só tem duas maneiras de lidar com a lei, ou é pelo esforço humano, ou você vai viver a vida se esforçando, eu tenho que cumprir os 10 mandamentos, eu tenho que cumprir, porque eu vou conseguir, eu tenho força de vontade, eu consigo, eu sou forte, é o que os judeus fazem. Ou ele vai dizer, ou você vai fazer isso, ou vai fazer pela fé. Pela fé é muito melhor, porque pela fé eu olho para Cristo, sei que eu sou pecador, que eu não consigo agradar a Deus, eu é que mereço a morte, mas Cristo assumiu o meu lugar para que eu possa ter a misericórdia e graça de Deus sobre a minha vida, que me leva a cumprir a lei. Então Paulo está dizendo, olha, só tem 2 caminhos, e o da fé é muito melhor. Parem de se esforçar. Parem de querer trazer para você o poder de fazer isso. O nosso esforço pela fé em Cristo vai ser muito melhor, porque a gente não vai confiar no nosso esforço, na nossa força, na nossa capacidade, mas no poder de Deus que opera em nós. Graças a Deus por isso. E ele vai falar mais, ele vai mostrar, tocar num ponto. Não existe um só Deus? Os judeus criam nisso. Espera aí, não existe um só Deus? Sim, só existe um Deus. Isso é ponto fechado para o judaísmo. Não vem me falar que existe mais de um Deus, é um Deus só. Ele fala, espera aí, então se existe só um Deus, esse Deus é só dos judeus? Se o gentio se converte, esse mesmo Deus único não passa a ser Deus dos gentios? Sim, então se Deus é um só, Ele é Deus dos judeus, Ele é Deus dos gentios. E se Ele estendeu a graça aos gentios, estendeu a graça aos judeus, é porque todos são pecadores e precisam ser salvos. Não há distinção, porque Deus é um só. Não existe um Deus para os judeus e um Deus para os gentios. É um só. Então esse Deus age dessa forma, através de Cristo, a propiciação, o sangue derramado. Aquele que crê nesse sacrifício é salvo pela graça de Deus, independente da sua etnia, da sua classe social, nada importa. Importa uma coisa, crer que Cristo Jesus é o Cordeiro Santo de Deus. Mais nada. A justiça pela fé, a salvação pela fé, não anula, mas confirma a lei. Então ele diz, espera aí, então vamos abandonar a lei fica esquecida, perdeu o valor? Não. A justiça pela fé não vai anular a lei, ela só vai confirmar, porque a gente continua obedecendo a lei do Senhor, não é verdade? A gente não segue mais aqueles rituais, né? A gente não segue certos princípios de saúde pública, né? De comportamentos que existiam naquela época, que eram coisas inovadoras que nenhuma nação tinha.
Mas hoje, né, como por exemplo, né, alguém tinha lepra, a pessoa já tinha uma manchinha na pele, ficava 7 dias afastado. Né? Hoje vai ler num dermatologista e fala, isso é uma micosezinha, passa aqui uma pomada, toma um remedinho, você está bom. Né? A mulher ficava menstruada, rapaz, ela não podia ir no santuário, ela não podia isso, ela tinha que ficar afastada de todo mundo, não podia tocar em ninguém. Era toda, né? Porque era a realidade médica, social daquela época. Hoje a gente sabe que não funciona assim, que a gente já tem um conhecimento que, né, não leva. Então, isso a gente deixa para lá. Mas os princípios morais, os princípios espirituais, a gente continua seguindo de qualquer maneira. A gente não vai abandonar. Então, não é porque a gente crê pela fé que abandonaram-se os princípios de Deus. Não. A gente continua. Anulou a lei? De forma nenhuma. A lei é boa e ela tem que ser cumprida, mas pela fé, não pelo meu esforço, e não é porque eu sou crente que eu sou mais capacitado do que o não crente a fazer isso. Se eu o faço, é pela graça e misericórdia de Deus. E aqueles que fazem assim, digam amém. Capítulo 4. Paulo agora vai mostrar uma figura importante, Abraão. Vamos ler o capítulo todo, para depois a gente entrar aqui nesse resumo. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça independente de obras. Como são felizes, ele vai citar mais um texto do Antigo Testamento, como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Mais uma vez ele vai tocar no ponto, né, da circuncisão agora. Já dissemos que, no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. Olha o que ele está falando para os judeus, não é circuncisão que salva. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão, antes de passar pela circuncisão. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida toda a descendência de Abraão. Não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá a vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Ele é o Deus criador. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor.
Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido pela sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Glória a Deus. Paulo vai usar o exemplo de Abraão, que é um exemplo de fé e de justiça. Então, para o judeu, falar de Abraão, poxa, exemplo de fé, exemplo de justiça, de justificação. E Paulo vai usar o termo creditado, porque a Bíblia diz que Abraão, lhe foi creditado como justiça pela sua fé, foi atribuído a ele. Esse termo creditado era um termo contábil, que dizia respeito a pagar alguém na conta daquela pessoa, né? Tipo assim, ó, eu estou pagando, bota na conta do fulano aí, eu estou pagando aí a conta dele. Então Abraão creu, isso lhe foi creditado como justiça, ou seja, Deus veio e creditou na conta dele, por ele ter crido. Deus atribui justiça ao absolvido. Isso é um termo jurídico. O que ele faz? Ele pega aquele que está sendo condenado ou acusado, ele absolve, ele atribui, ele credita a sua justiça, a sua salvação, criando uma nova realidade. Por isso, Paulo vai falar que Deus ele traz à existência as coisas que não existem. Para os judeus isso era claro. Ele é o Deus criador, não existia nada. O que ele fez? Haja luz, haja terra, haja os animais, haja as plantas, né, os vegetais, e Deus foi criando os luminares, tudo do nada Deus trouxe existência. Então o que Deus está fazendo daquele que não é nada, que é pecador, que não merece a salvação, Deus faz com que essa pessoa seja salva. Esses somos eu e você pela graça de Deus. Do nada. Ele nos pegou e nos salvou e nos redimiu. Ele nos creditou a sua salvação. E ele vai usar o livro de Salmos, mostrando que a justiça de Deus, a salvação de Deus, é baseada na graça dele, não na perfeição dos nossos atos. Não é porque eu fiz isso, então Deus me deu. É porque eu sempre fiz tudo certinho, então Deus me salvou. Não. É Deus que me dá a sua graça. É Deus que me leva a fazer isso. O livro de Salmos já apontava para isso. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas. A felicidade vem justamente daí. Eu não mereço, mas Deus mesmo assim me acredita a justiça, me acredita a salvação. Então não é pela minha perfeição, é porque Deus derramou sua graça sobre a minha vida e sobre a sua vida também, né? Ele vai usar Abraão e Davi. Não só Abraão, mas ele usa também Davi, ele fala de Davi. Por quê? São as evidências ao argumento que ele está falando. Abraão foi creditada a sua fé. Não tinha lei, na época de Abraão tinha lei? Não tinha lei. Tinha circuncisão? Não tinha circuncisão. E Deus creditou justiça a ele. E ele vai usar Davi também, né? Porque Davi justamente fala aqui que Deus torna felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas e os pecados apagados, a quem o Senhor não atribui culpa. Então ele usa esses dois referenciais das Escrituras, Abraão e Davi, significativos para toda a história judaica, para mostrar o seguinte: olha só, o argumento é justamente esse. Não é porque Abraão cumpriu a lei, não.
E Davi está falando como é bom receber a graça e o perdão de Deus sobre a nossa vida. Então não é pelo que eu faço, mas é pela graça de Deus. Ele vai mostrar que Abraão, ele foi justificado 13 anos antes da circuncisão, antes dele ser circuncidado. Então aqueles que se vangloriavam, não, mas nós judeus somos circuncidados, vocês judeus não são. Paulo vai mostrar, e Abraão? Abraão foi creditado na conta dele 13 anos antes dele ser circuncidado. E aí, ele não era circuncidado. Por que Deus foi misericordioso com ele? Porque não é o ato humano, mas é a graça de Deus. E aí ele vai trazer algo mais, que vai tocar mais ainda nos judeus, que os gentios, através de Abraão, se tornam herdeiros plenos da aliança, porque era mais uma discussão. Nós somos judeus, nós somos herdeiros de Abraão, somos filhos de Abraão, né? Filho é filho, né? Agora agregado, né? Adotado, seja lá o que for, vocês gentios, né? Tudo bem, vocês podem participar, mas nós somos filhos. E aí Paulo vai mostrar, Abraão é pai de todos. Por quê? Porque ele deu o exemplo da fé, e todos aqueles que têm a fé em Cristo Jesus vão ter Abraão como pai, como referência. Ou seja, os judeus são tão filhos quanto vocês, não existe distinção. Se crê em Cristo Jesus, a aliança, as bênçãos, a felicidade, tudo é dado por Deus àquele que crê, independente de qualquer outra coisa. A salvação pela lei, fé nula e promessa inválida? Não. Não é porque eu tenho a salvação pela lei, vai anular a fé, vai anular a promessa, invalidar a promessa? Não, de jeito nenhum. Paulo está mostrando, olha só, eu vou ter fé, a promessa será cumprida, mas a lei continua ali, e Deus vai salvar aquele que crê. É pela fé. A promessa, pela fé, aqueles que creem. Então, se eu creio, a promessa de Abraão vem a mim. Abraão, assim será a tua descendência. Ele não estava falando no sentido terreno, físico, da etnia, mas ele está falando em algo da relação de Abraão com Deus. Deus lhe creditou justiça, lhe creditou salvação, porque ele creu. Assim também, todo que crê passa a desfrutar da promessa dada a Abraão, pai de muitas nações. Olha só o que Deus já chamava de pai de muitas nações. Ué, não é só os judeus, não é só uma nação? Não. Ele é pai de muitas nações. Os gentios estão entrando nisso aí também. Porque creem, não é pela etnia, mas porque creem. Deus traz existência a povos que antes eram considerados descartados, condenados, e Deus traz essas pessoas para se tornarem filhos pela fé em Cristo Jesus. A mesma fé que moveu Abraão, a mesma fé que moveu Davi ao entender que precisava do perdão de Deus. O que é fé? Confiança perseverante na promessa de Deus. Isso é fé. Eu confio com perseverança na promessa de Deus. Qual a promessa? De que eu sou salvo ao crer no sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E através dele eu passo a desfrutar todas as bênçãos da sua palavra, da sua lei. Eu passo a desfrutar todas as suas promessas para o seu povo, que somos nós. Então, eu confio perseverante na promessa de Deus. E Paulo vai terminar mostrando que o quê? Jesus é a redenção e é a salvação. Não é a lei, não é a obediência à lei, não é o esforço humano. Ele vai encerrar mostrando justamente o que é Jesus. É nele que eu tenho que crer, porque é dele que vem o preço pago para me resgatar do pecado, e é na fé que eu tenho nele que eu alcanço o crédito
da justiça e da salvação de Deus para a minha vida. Judeus, gentios, parem de brigar. Todos vocês precisam de Cristo Jesus. E diante dele todos somos iguais. Igreja, não importa nenhum detalhe entre nós. Todos nós somos pecadores e precisamos de Jesus Cristo na nossa vida. Todos. Aquele que está lá fora precisa tanto quanto nós. Ele não precisa mais, ele precisa tanto quanto nós. Aquele que está longe do Senhor, está desviado, ele precisa dessa graça tanto quanto nós. Jesus é a redenção e a salvação para aquele que nele crê. E que todos digam, encerramos aqui capítulo 4. Semana que vem a gente continua. Vamos orar ao Senhor e agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, por podermos, nesta noite, aprender, conhecer um pouco mais das Sagradas Letras e entender que todos nós somos pecadores, carentes da graça de Deus. Precisamos da Tua salvação dia após dia após dia. Precisamos, Senhor, do Teu alcance, que o Senhor nos credite graça e salvação, não pelos nossos méritos, mas sim pela Tua misericórdia. Cremos que a Tua ira foi derramada em Cristo Jesus naquela cruz. E por isso hoje podemos desfrutar da Tua misericórdia. A Ti seja a glória, a honra e o louvor, hoje e eternamente. E que a igreja do Senhor diga...